Quando vi aquela mulher cercada de cobras, percebi que o destino tinha me parado ali por um motivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do asfalto e da ausência. Naquele início de setembro, o sol das 3 da tarde queimava o asfalto da BR-153 entre Jaraguá e Uruaçu. O vento soprava quente, levantando poeira e cheiro de terra seca. As cigarras gritavam alto, como se anunciassem o desespero do sertão. Antônio Lopes, 50 anos de vida e quase 30 de estrada, seguia em silêncio. O rádio baixo, a mente longe. A cabine cheirava a café velho e solidão. No painel balançava uma foto desbotada. Mariana sorrindo, aquele sorriso que ele não via fazia 3 anos. 3 anos desde o velório. 3 anos desde que a estrada virou sua única companhia. Ele passou a mão no rosto suado, sentindo o peso da barba por fazer. O volante estava quente, queimando as palmas das mãos calejadas. Goiás inteiro parecia ferver naquela tarde. O cerrado se estendia dos 2 lados da pista, seco, amarelado, com árvores retorcidas que pareciam mãos pedindo clemência ao céu. Antônio não ligava mais para nada disso. Só seguia em frente. Sempre em frente. A carga era de grãos. Destino Belém. Mais uma viagem igual às outras. Mais dias sozinho conversando com fantasmas, mais noites num posto qualquer, mais café requentado e comida fria. A vida tinha virado isso. Um loop infinito de asfalto, diesel e lembrança. Ele piscou devagar, tentando afastar a imagem de Mariana preparando café na cozinha de casa. A casa que agora ficava vazia, esperando um homem que quase nunca voltava. Porque voltar doía mais que ficar na estrada. O celular vibrou no suporte. Era a irmã, de novo. Ele olhou de relance e não atendeu. Não tinha o que dizer. Não tinha nada para oferecer além de silêncio. As cigarras continuavam gritando. O calor continuava apertando. E Antônio continuava seguindo. Até que a miragem se moveu. Primeiro pensou ser um monte de panos no acostamento. Talvez lixo jogado, uma lona velha, coisa de caminhoneiro vagabundo. Depois, um vulto. Algo que não se encaixava na paisagem morta do cerrado. Ele franziu a testa, diminuindo a marcha. O coração disparou sem razão aparente. Mas quando chegou mais perto, o sangue dele gelou. Era uma mulher grávida, caída na beira da estrada, enrolada por cobras vivas, o corpo inteiro tremendo. O vestido claro estava rasgado e sujo, e o sol refletia nas escamas que se apertavam sobre sua barriga. Cada movimento parecia um castigo. As serpentes deslizavam sobre ela como cordas vivas, apertando, sufocando, envenenando. Antônio sentiu o ar faltar. Por um segundo, duvidou dos próprios olhos. Aquilo não podia ser real. Não podia. Mas era. À distância, um grupo de pessoas observava, 6, talvez 7, parados como estátuas, braços cruzados, rostos sem expressão. No centro, um homem de chapéu preto ria com um facão na mão, o metal brilhando sob o sol inclemente. Disse que era estéril, mentiu para a comunidade. A voz dele ecoava pelo cerrado vazio. Que o veneno leve o que não devia nascer. Antônio freou a carreta. O som ecoou como trovão. As rodas chiaram. A poeira subiu numa nuvem densa. Ele desceu da cabine, as pernas tremendo, o suor escorrendo pelo rosto. O calor ardia na pele, mas era outro calor que queimava por dentro. Era raiva, era horror, era algo que ele não sentia fazia 3 anos. A vontade de lutar. "Vocês ficaram malucos?" gritou, a voz rouca rasgando o silêncio. "Isso é um crime!" O homem de chapéu virou o olhar, com desprezo nos olhos fundos. "Fica fora disso, caminhoneiro. É juízo de Deus."
Mas Antônio não parou. Não podia parar. Seus pés se moveram sozinhos, como se uma força maior o empurrasse. Foi até a carroceria, pegou um cabo de ferro usado para amarrar carga e avançou em direção àquele pesadelo vivo. As cobras chocalhavam. Cascavéis. Ele reconheceu o som. Grave, rápido, mortal. O grupo recuou. O homem do facão deu um passo à frente, mas parou quando viu os olhos de Antônio. Olhos de quem não tinha mais nada a perder. Antônio começou a espantar as cobras, uma a uma, batendo com o ferro no chão, gritando, arriscando-se. O som seco dos chocalhos misturava-se ao barulho da respiração da mulher. Ofegante, fraca, quase sem vida. Ela olhou para ele, os olhos verdes cheios de lágrimas, medo e uma súplica muda. "Aguenta", murmurou Antônio, a voz embargada. "Aguenta, que eu tô aqui." E naquele momento, sob o sol do cerrado goiano, Antônio Lopes sentiu algo que pensou ter morrido junto com Mariana. Sentiu que ainda era capaz de salvar alguém, que ainda tinha razão para estar vivo. Fim do capítulo 1. Tentar novamente descer continue. Capítulo 2. Entre escamas e súplicas. A última cobra deslizou pelo chão poeirento e sumiu entre as pedras do barranco. Antônio jogou o cabo de ferro no chão, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos. O coração batia descompassado, como se fosse explodir. Ele se ajoelhou ao lado da mulher. Ela estava pálida, os lábios rachados, a respiração irregular. O vestido claro, que um dia devia ter sido bonito, estava rasgado e manchado de terra. A barriga grande se movia com dificuldade a cada respiração. Marcas vermelhas circulavam seus braços e pernas, onde as cobras haviam se enroscado. "Calma", disse Antônio, a voz saindo mais áspera do que pretendia. "Você tá viva. Tá comigo agora." Ele correu até a cabine, pegou uma garrafa de água e uma lona velha que usava para cobrir a carga. Voltou correndo, quase tropeçando na própria pressa. Cobriu-a com cuidado e ofereceu água. Ela bebeu com avidez, tossindo, engasgando. "Devagar", pediu ele, segurando a garrafa. "Devagar." Os olhos verdes dela encontraram os dele. Por um segundo, havia apenas silêncio. O vento parou. As cigarras calaram. Até o sol pareceu conter a respiração. "Por quê?" A voz dela saiu fraca, rouca. "Por que você parou?" Antônio não soube o que responder. Porque ele tinha parado. Podia ter seguido em frente, podia ter fingido que não viu, podia ter deixado aquilo para lá, como fazia com tudo nos últimos 3 anos. Porque ele engoliu seco. Porque ninguém merece isso. Ela chorou. Lágrimas grossas escorrendo pelo rosto sujo de terra. "Disseram que eu nunca teria filhos." Soluçou, a mão trêmula sobre a barriga. "E agora querem matar o milagre." Antônio sentiu um aperto no peito. Olhou para o grupo que ainda observava à distância. O homem do facão havia sumido, mas os outros permaneciam ali, como sombras congeladas, julgando em silêncio. "Quem são essas pessoas?" perguntou baixo. "A comunidade", ela sussurrou, fechando os olhos. "O líder disse que eu era amaldiçoada, que menti sobre ser estéril, que esse bebê é fruto de pecado. Que comunidade é essa?" "Nova Aliança." A voz dela quebrou. "Minha família mora lá. Todos moram lá. Faz 15 anos que vivo naquele lugar. 15 anos obedecendo, rezando, acreditando." Ela abriu os olhos de novo e Antônio viu ali uma dor que conhecia bem. A dor de quem perdeu tudo. "Quando descobri a gravidez, pensei que fosse impossível. Os médicos sempre disseram..." Ela respirou fundo, lutando contra o choro. "Mas aconteceu. E eu fiquei feliz. Pela primeira vez em anos, eu fiquei feliz." Antônio não conseguia desviar o olhar. "O líder disse que era obra do demônio. Que eu tinha me deitado com algum forasteiro, mentido para todos. Me expulsou. Me trouxe até aqui e..." Ela estremeceu toda e soltou as cobras. O silêncio voltou a pesar.
Antônio olhou para o horizonte. A estrada se estendia infinita, cortando o cerrado como uma cicatriz. Ao longe, uma nuvem de poeira anunciava outro caminhão. "Como você se chama?" perguntou ele, a voz mais suave. "Helena." "Helena, eu sou Antônio." Ele estendeu a mão, mas ela estava tremendo demais para apertar. "Vou te tirar daqui. Vou te levar para um hospital." "Não!" Ela sussurrou, agarrando o braço dele com força surpreendente. "Não me deixa voltar para lá, por favor. Eu prefiro morrer na estrada do que voltar." O desespero na voz dela fez algo se partir dentro de Antônio. De repente, um motor rugiu. Uma caminhonete velha surgiu na curva, levantando poeira. Parou a poucos metros deles. Duas mulheres desceram, uma mais velha, de cabelos brancos presos num coque, e outra jovem, com um terço nas mãos. "Helena!" gritou a mais velha. "Volta! O líder disse que se você se arrepender, pode voltar." Helena se encolheu contra Antônio, tremendo. "Não!" murmurou. "Não, não, não." A mulher do terço avançou alguns passos. "Você está envergonhando sua família, está envergonhando Deus." Antônio se levantou devagar, colocando-se entre Helena e as mulheres. O corpo todo tenso, os punhos cerrados. "Deus não tem nada a ver com o que vocês fizeram aqui," disse, a voz baixa, mas firme. "Vocês tentaram matar uma mulher grávida." "Isso não é fé, isso é maldade." A mulher mais velha deu uma risada amarga. "Você não entende, caminhoneiro. Você não conhece essa menina. Ela sempre foi problemática, sempre questionou, sempre duvidou. Essa gravidez é castigo." "Castigo de quê?" Antônio sentiu a raiva subindo. "De querer viver?" Ao longe, o som de uma sirene começou a se aproximar. Alguém tinha ligado para a polícia. As duas mulheres trocaram olhares rápidos. A mais velha cuspiu no chão e voltou para a caminhonete. Antes de entrar, virou-se uma última vez. "Você vai se arrepender, Helena. Quando esse bebê nascer, você vai ver que estávamos certos." E sumiram numa nuvem de poeira, deixando apenas o som das cigarras e o cheiro de terra quente. Antônio voltou a se ajoelhar ao lado de Helena. Ela chorava em silêncio, o corpo todo tremendo. "Eles foram embora," disse ele, pousando a mão no ombro dela com cuidado. "E eu não vou deixar ninguém te machucar de novo." Ela olhou para ele, os olhos verdes nadando em lágrimas. "Por quê? Você nem me conhece." Antônio respirou fundo. A foto de Mariana balançava na cabine do caminhão. Mariana, que sempre dizia que a gente salva os outros porque no fundo está tentando se salvar também. Por quê? Ele sentiu um nó na garganta. Porque alguém precisa fazer a coisa certa. A viatura da PRF parou atrás da carreta. 2 policiais desceram. Logo, o acostamento da BR-153 virou um formigueiro. Perguntas, respostas, fotos, depoimentos. Helena foi envolvida numa manta térmica. Mediram sua pressão. Chamaram uma ambulância. Antônio permaneceu ali, respondendo tudo com paciência, mas sem tirar os olhos dela. Quando a ambulância chegou, Helena segurou a mão dele. "Vem comigo," pediu a voz fraca. "Por favor, não me deixa sozinha." E Antônio Lopes, que fazia 3 anos não tinha motivo para cuidar de ninguém, assentiu. O sol começava a descer no horizonte quando eles partiram rumo a Uruaçu. A carreta ficou no acostamento guardada pela polícia. Antônio foi na ambulância, segurando a mão de Helena, sentindo pela primeira vez em muito tempo que a estrada não era só fuga. Era também encontro. Fim do capítulo 2. Tentar novamente descer continue. Capítulo 3. Silêncios que falam. A ambulância cortava a BR-153, com a sirene ligada, mas dentro o silêncio era denso. Helena estava deitada na maca, conectada a soro e aparelhos que apitavam baixinho. O paramédico checava os sinais vitais a cada minuto, o rosto sério, concentrado. Antônio sentava no banco lateral, as mãos sujas de terra ainda segurando a mão dela. Não sabia bem por que não soltava.
Talvez porque ela apertasse seus dedos cada vez que a ambulância passava por um buraco. Ou talvez porque pela primeira vez em 3 anos alguém precisava dele de verdade. Pressão ainda baixa, murmurou o paramédico, mas estável. Você teve sorte, moça. Helena não respondeu. Apenas olhava para o teto da ambulância, os olhos perdidos em algum lugar distante. Antônio observava o rosto dela. Devia ter uns 25, talvez 30 anos. Magra demais para uma mulher grávida. As maçãs do rosto salientes, a pele pálida, marcas de cansaço profundo sob os olhos. Parecia alguém que não dormia fazia semanas, ou que não tinha paz fazia anos. Quanto tempo você tem de gestação? Perguntou o paramédico, ajustando o soro. Helena demorou para responder. 7 meses, sussurrou. Quase 8. O homem assentiu e anotou algo numa prancheta. O bebê tá bem, batimentos normais. Mas você tá desidratada e em choque. Vai precisar ficar internada alguns dias. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pela têmpora. Antônio sentiu o aperto na mão dela aumentar. Tá tudo bem, murmurou ele, sem saber se era verdade. Tá tudo bem agora. A ambulância entrou em Uruaçu quando o sol já tinha virado uma bola alaranjada no horizonte. O céu estava pintado de rosa e roxo, com nuvens rasgadas que pareciam feridas abertas. As ruas da cidade eram estreitas e movimentadas. Gente voltando do trabalho, crianças brincando na calçada, cheiro de comida caseira escapando pelas janelas. Vida. Havia vida ali. O hospital era pequeno, com paredes caiadas e um letreiro desbotado. Hospital Municipal, Nossa Senhora da Saúde. Antônio desceu da ambulância atrás da maca, seguindo Helena como uma sombra silenciosa. No corredor, uma enfermeira barrou a passagem. Senhor, sua família pode acompanhar. Antônio abriu a boca, mas não saiu som. Helena virou a cabeça na maca, os olhos arregalados. Ele é... A voz dela falhou. Ele é família, por favor. A enfermeira olhou de um para o outro, hesitou. Mas algo no desespero de Helena a convenceu. Tá bom, mas só um acompanhante. Levaram Helena para uma sala de emergência. Antônio ficou do lado de fora, encostado na parede verde água descascada, as pernas bambas, o corpo todo doendo. Só então percebeu que não comia desde o café da manhã, que a camisa estava encharcada de suor, que as mãos tremiam. Sentou no chão frio do corredor e puxou o celular do bolso. 14 chamadas perdidas da irmã, 5 mensagens no WhatsApp. Ele abriu uma. Tô preocupada, Tonico. Pelo menos responde que tá vivo. Os dedos dele pairaram sobre o teclado. O que ia dizer? Que tinha salvado uma mulher grávida de ser morta por cobras, que tinha abandonado a carreta na estrada para acompanhar uma desconhecida, que pela primeira vez em 3 anos se sentia menos morto por dentro. Guardou o celular sem responder. Uma médica saiu da sala meia hora depois. Era jovem, com cabelos presos e olheiras profundas. Você é o marido? Não, sou... Antônio engoliu seco. Sou amigo. A médica cruzou os braços. Ela está desnutrida, desidratada e com sinais claros de estresse extremo. O bebê resistiu, mas por pouco. Mais 1 hora naquele sol e... Ela balançou a cabeça. Vocês tiveram sorte. Ela vai ficar bem. Fisicamente, sim, mas emocionalmente... A médica suspirou. Ela precisa de apoio, de família, de alguém. Antônio assentiu devagar. Ela pode receber visita? Pode, mas não demore. Ela precisa descansar. Ele entrou no quarto com passos lentos, como se pisasse em terreno sagrado. Helena estava deitada numa cama simples, coberta com um lençol branco, o soro pingando no braço. Os olhos dela buscaram os dele assim que entrou. Você ficou, disse ela, a voz fraca, mas com um quê de surpresa. Fiquei. Antônio puxou uma cadeira de plástico e sentou ao lado da cama. O quarto cheirava a desinfetante e remédio.
Pela janela, via as luzes da cidade começando a piscar na noite que caía. A médica disse que você e o bebê vão ficar bem. Helena soltou o ar devagar, como se tivesse segurando a respiração por horas. Eu achei que ia morrer, sussurrou. Quando senti as cobras, quando vi o Jerônimo com aquele facão, eu achei que era o fim. Jerônimo é o líder? Ela assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas de novo. Ele fundou a nova aliança faz 20 anos. Minha mãe entrou quando eu tinha 10. Ela disse que ali a gente ia encontrar Deus, que ali a gente ia ser salva. Antônio permaneceu em silêncio, deixando ela falar. No começo era bom, tinha comunidade, tinha gente que cuidava uma da outra, mas com o tempo, ela fechou os olhos. Com o tempo, virou prisão. Jerônimo controlava tudo. O que a gente comia, vestia, falava. Quem a gente podia olhar, com quem podia casar. E você? Eu casei com quem ele mandou. Durou 3 anos. Meu marido me batia toda noite e Jerônimo dizia que era para me ensinar obediência. A voz dela tremeu. Quando ele morreu num acidente, fui pro grupo das estéreis. As mulheres que não servem para nada. Antônio sentiu a raiva subir de novo, quente e sufocante. E a gravidez? Helena abriu os olhos. Havia algo ali, uma fagulha minúscula de rebeldia. Conheci um homem numa feira em Goiás Velho. Ele vendia livros. A gente conversou por 5 minutos. Só isso. Ela sorriu fraco, mas eu guardei o nome dele. Guardei o jeito que ele falava. E quando descobri que estava grávida, a voz quebrou. Eu soube que não era maldição, era liberdade. Antônio passou a mão no rosto. A história toda era pesada demais, real demais. E sua família, eles também... Minha mãe tá lá, meu irmão. Todos acreditam em Jerônimo. Helena virou o rosto pro lado. Quando ele disse que eu tinha mentido, ninguém me defendeu, ninguém. O silêncio voltou a tomar conta do quarto. Lá fora, uma criança chorava. Alguém tossia. A vida seguia, indiferente ao sofrimento. E você? Perguntou Helena de repente, virando os olhos para ele. Por que um caminhoneiro solitário para a vida para salvar uma estranha? Antônio não esperava a pergunta. Ficou olhando para as próprias mãos, calejadas, sujas, velhas. Porque ele respirou fundo. Porque eu perdi minha esposa faz 3 anos. E desde então só fujo. Só corro. Não paro para nada, não cuido de ninguém, não sinto nada. Helena esperou. Mas hoje, quando vi você na estrada, ele engoliu o nó na garganta. Eu não consegui seguir em frente. Não consegui fingir que não vi. Ela estendeu a mão devagar. Antônio hesitou, mas pegou. Como ela se chamava? Mariana. Ela ia gostar de saber que você me salvou. Antônio sentiu os olhos arderem. Fazia 3 anos que não chorava. 3 anos guardando tudo dentro, empurrando a dor para baixo do tapete. Acho que sim, murmurou a voz embargada. Helena apertou a mão dele. Obrigada, Antônio, por me fazer acreditar que ainda existe gente boa. Ele não respondeu. Só ficou ali, segurando a mão dela, enquanto a noite caía sobre Uruaçu e o mundo lá fora continuava girando. E pela primeira vez em 3 anos, Antônio Lopes sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse razão para continuar. Fim do capítulo 3. Tentar novamente descer continue. Capítulo 4. Quando a tempestade chega, Antônio dormiu na cadeira de plástico, o corpo encolhido, a cabeça pendendo para o lado. Não foi um sono profundo, era aquele tipo de descanso entrecortado, cheio de sobressaltos e imagens confusas. Cobras se enroscando, Mariana chamando seu nome, Helena caindo num buraco sem fundo. Acordou com o pescoço doendo e a boca seca. A claridade da manhã entrava pela janela, tímida, como se tivesse medo de incomodar. Helena ainda dormia, a respiração mais tranquila agora, o rosto menos pálido. Ele se levantou devagar e saiu do quarto. O corredor do hospital já estava movimentado.
enfermeiras apressadas, médicos com pranchetas, o cheiro forte de café misturado com desinfetante. No bebedouro, bebeu água gelada até sentir o estômago protestar de vazio. Checou o celular. 17 chamadas perdidas agora. A irmã não ia desistir. Ele discou. Tonico! A voz de Cleusa explodiu do outro lado. Pelo amor de Deus, onde você tá? Tô ligando desde ontem. Calma, Cleusa. Tô bem. Bem? A transportadora ligou dizendo que seu caminhão tá parado na BR-153. O que aconteceu? Antônio esfregou o rosto, tentando organizar os pensamentos. Aconteceu uma coisa. Tive que parar. Tive que ajudar alguém. Silêncio do outro lado. Você ajudou alguém? A voz de Cleusa tinha incredulidade misturada com alívio. Tonico, faz 3 anos que você não ajuda nem a si mesmo. Ele sentiu o golpe, mas sabia que era verdade. Eu sei, mas dessa vez foi diferente. Tá em Uruaçu? Tô. No hospital. Você tá machucado? Não sou eu. É complicado, Cleusa. Vou explicar direito depois. Mas eu preciso ficar aqui mais um tempo. Outro silêncio, mais longo. Tá bom, disse ela finalmente, a voz mais suave. Mas me liga, tá ouvindo? Me liga todo dia. Tá bom. Ele desligou e ficou ali parado, olhando para o celular, sentindo algo estranho no peito. Talvez fosse gratidão, talvez fosse culpa. Ou talvez fosse só o começo de uma rachadura na armadura que construiu ao redor do coração. Quando voltou para o quarto, Helena estava acordada, sentada na cama, as mãos sobre a barriga. Bom dia, disse ela com um meio sorriso cansado. Bom dia. Dormiu bem? Melhor que nos últimos meses. Ela olhou pela janela. Que horas são? Umas 7 e pouco. Helena assentiu devagar. Parecia perdida em pensamentos, os dedos fazendo círculos lentos na barriga. O bebê tá mexendo, disse ela baixinho. Sempre mexe de manhã. Antônio não sabia o que dizer. Nunca tinha tido filhos. Mariana queria, mas nunca aconteceu. E depois que ela foi embora, o assunto morreu junto. É menino ou menina? Não sei. Helena sorriu fraco. Não fiz ultrassom. Jerônimo não permite tecnologia mundana para essas coisas. Disse que Deus revelaria na hora certa. Antônio balançou a cabeça incrédulo. E você? Quer saber? Ela pensou por um momento. Acho que não. Acho que gosto da surpresa. A voz dela ficou mais baixa. É a única coisa que ainda é só minha. A única coisa que eles não controlaram. Antes que Antônio pudesse responder, uma enfermeira entrou com uma bandeja de café da manhã. Pão com manteiga, suco de laranja, mingau de aveia. Helena comeu devagar, em silêncio, como se cada garfada fosse um esforço. A médica vai vir daqui a pouco fazer uns exames, disse a enfermeira, recolhendo a bandeja vazia. Provavelmente ela recebe alta amanhã. Quando ficaram sozinhos de novo, Helena olhou para Antônio com olhos preocupados. E depois? Como assim? Depois que eu sair daqui? Para onde eu vou? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como chumbo. Antônio não tinha resposta, nem para ela, nem para si mesmo. A gente dá um jeito, disse ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Não tenho dinheiro, não tenho documentos, não tenho nada. A voz dela tremeu. Jerônimo pegou tudo quando me expulsou. Então a gente consegue de novo. Antônio sentou na cadeira. Você tem certidão de nascimento, RG? Tinha, mas ficaram na comunidade. A gente tira a segunda via e procura um abrigo ou... Não quero abrigo. Helena o interrompeu, a voz firme pela primeira vez. Passei a vida inteira em prisões. A nova aliança era só uma prisão com outro nome. Antônio entendeu, mais do que ela imaginava. Tá bom, sem abrigo. A gente pensa em outra coisa. Eles ficaram ali em silêncio, tentando montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Foi quando a porta se abriu de novo. Mas não era enfermeira, era um policial. O mesmo que tinha atendido a ocorrência na estrada. Alto,
com bigode grisalho e olhar cansado. Desculpa incomodar, disse ele, tirando o cap. Sou o sargento Ribeiro. Preciso fazer mais algumas perguntas sobre o que aconteceu ontem. Helena se encolheu na cama. Antônio se levantou. Ela já contou tudo para vocês. Eu sei. Mas surgiram algumas complicações. O coração de Antônio disparou. Que tipo de complicações? O sargento suspirou, coçando a cabeça. A comunidade Nova Aliança entrou com uma queixa. Dizem que a senhora Helena fugiu com dinheiro e bens da comunidade. E que o senhor, ele olhou para Antônio, a ajudou a fugir. Helena empalideceu. Isso é mentira! Eles tentaram me matar! Eu sei, moça, acredito em você, mas eles têm advogado e estão pressionando. O sargento parecia genuinamente incomodado. Vocês vão precisar de ajuda legal. Antônio sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Advogado custa dinheiro. Eu sei. O policial colocou o cap de volta. Mas se não se defenderem direito, isso pode ficar feio, especialmente para o senhor, que tecnicamente não é parente dela. Ele saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Helena começou a chorar, as mãos tremendo sobre a barriga. Eu sabia que eles não iam deixar para lá. Jerônimo nunca deixa ninguém sair. Ela soluçou. Desculpa por ter te arrastado para isso. Antônio se ajoelhou ao lado da cama. Para com isso. Você não me arrastou para nada. Eu escolhi parar. Eu escolhi te ajudar. Mas agora você está encrencado por minha causa. Então a gente fica encrencado junto. Ele segurou a mão dela. Não vou te abandonar, Helena. Não agora. Ela o olhou com olhos vermelhos, inchados. Por quê? Por que você se importa tanto? Antônio respirou fundo. A verdade era mais complicada do que conseguia colocar em palavras. Porque eu passei 3 anos fugindo, 3 anos me escondendo da vida. E quando vi você na estrada, ele engoliu seco. Foi como se Deus, ou o universo, ou sei lá o que, tivesse me dado uma chance de fazer algo que importasse. As lágrimas de Helena caíam em silêncio agora. Mariana ia gostar de você, disse ela baixinho. Antônio sorriu triste. Acho que sim. O dia passou devagar. A médica veio, fez exames, disse que Helena poderia ter alta no dia seguinte se continuasse estável. Antônio ligou para a transportadora, explicou a situação, omitindo os detalhes mais dramáticos, e conseguiu 3 dias de folga. A carreta seria rebocada e a carga redistribuída. À tarde ele saiu para comprar roupas limpas para Helena numa lojinha do centro. Calça de moletom, blusa larga, chinelo. Também comprou um sanduíche e refrigerante para si mesmo, que devorou sentado num banco de praça, olhando o movimento da cidade pequena. Crianças brincavam, velhos jogavam dominó. A vida seguia seu curso tranquilo, mas dentro dele, uma tempestade começava a se formar. Quando voltou para o hospital, o céu tinha escurecido rápido demais. Nuvens pesadas avançavam do oeste, carregadas e ameaçadoras. O vento mudou, trazendo cheiro de chuva e terra molhada. Helena estava na janela, olhando para o céu. Vai chover, disse ela. Parece que sim. Tenho medo de tempestade. Antônio ficou ao lado dela, observando as nuvens engolindo o horizonte. Eu também tinha. Mariana adorava. Dizia que era a terra lavando a alma. Helena sorriu fraco. Ela parecia ser especial. Era. O primeiro trovão ribombou ao longe. Helena estremeceu. Antônio? Sim? Se a gente não conseguir se defender, se Jerônimo ganhar, não vai ganhar. Mas se ganhar... Ela virou para ele, os olhos verdes cheios de medo. Você promete que não deixa eles levarem meu filho? Promete que cuida dele? O pedido era pesado demais, impossível demais. Mas Antônio olhou nos olhos dela e viu o desespero de uma mãe disposta a qualquer coisa. Prometo, disse ele, a voz firme, mas não vai chegar nesse ponto. A gente vai passar por isso. Juntos.
A chuva começou a cair, primeiro devagar, depois cada vez mais forte, até virar um temporal que açoitava as janelas. E dentro daquele quarto de hospital, 2 náufragos se agarravam à única coisa que ainda tinham: esperança. Fim do capítulo 4. Tentar novamente descer, continue capítulo 5. Fantasmas do passado. A chuva não parou a noite inteira. Martelava no telhado do hospital como dedos impacientes, enquanto os trovões sacudiam as paredes. Helena dormia e acordava em sobressaltos, o corpo tenso, as mãos agarradas ao lençol. Antônio permanecia na cadeira, olhando pela janela as ruas de Uruaçu virarem rios de lama. A tempestade parecia ecoar algo dentro dele, algo que estava guardado fazia tempo demais. Por volta das 3 da manhã, quando o temporal deu uma trégua, ele finalmente deixou a cabeça pender e fechou os olhos. E Mariana veio. Ela sempre vinha nos sonhos, não como estava no final, magra, pálida, consumida pelo câncer, mas como era antes, cabelos escuros soltos, sorriso largo, aquele jeito dela de inclinar a cabeça quando ria. No sonho, eles estavam na cozinha da casa. Ela fazia café, o cheiro enchendo tudo. O sol da manhã entrava pela janela, dourado e quente. "Você fugiu de novo", disse ela, sem olhar para ele. "Eu não fugi, eu só precisava de tempo. 3 anos, Tonico. 3 anos é muito tempo para fugir." Ele tentou se aproximar, mas ela continuou de costas. "Eu não sabia como viver sem você. Então você escolheu não viver." Mariana finalmente se virou. Os olhos dela eram gentis, mas tristes. "Escolheu virar fantasma antes de morrer. Mari, mas agora você parou." Ela sorriu daquele jeito que ele amava. "Você finalmente parou. Por causa dela, por causa da Helena." "Não." Mariana balançou a cabeça. "Por causa de você. Porque você ainda está vivo, Tonico. Ainda tem coração batendo. Ainda pode fazer diferença." Ele sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sinto sua falta todo dia. Eu sei. E tá tudo bem sentir." Ela se aproximou, mas ele não conseguia tocá-la. "Mas não pode parar de viver por causa de mim." "Eu não quero isso." "Então o que você quer?" Mariana estendeu a mão em direção à janela. Do lado de fora, a tempestade recomeçava. "Que você atravesse a tempestade, que você chegue do outro lado e que quando chegar, você lembre que o amor não some, só muda de forma." Antônio acordou com o coração acelerado, o rosto molhado. Não sabia se eram lágrimas ou suor. Limpou o rosto com as mãos trêmulas e olhou para Helena. Ela dormia agora, mais tranquila, a mão sobre a barriga. Ele se levantou e foi até a janela. A chuva tinha parado. O céu estava começando a clarear, aquele tom de cinza que vem antes do amanhecer. As ruas ainda estavam alagadas, mas já dava para ver o reflexo das primeiras luzes nos postes. Um novo dia. Mais uma chance. Às 7 da manhã, a médica veio dar alta para Helena. Ela assinou os papéis, deu orientações sobre repouso e alimentação e desejou boa sorte. "Vocês vão precisar", disse ela baixinho, quando Helena não estava ouvindo. Antônio ajudou Helena a trocar de roupa. As roupas novas ficavam largas nela, mas pelo menos estavam limpas. Ela prendeu os cabelos num rabo de cavalo e lavou o rosto no banheiro do quarto. Quando saiu, parecia outra pessoa. Ainda frágil, ainda assustada, mas de pé. "Pronta?" perguntou ele. Ela assentiu, mas o medo era visível nos olhos. Lá fora, o mundo estava lavado pela chuva. O cheiro de terra molhada enchia tudo. As poças d'água refletiam o céu que começava a abrir. Uruaçu acordava devagar, padaria abrindo, gente saindo para trabalhar, cachorro latindo. Antônio pegou um táxi até onde a carreta estava. Um guincho da PRF já tinha levado ela até o pátio na entrada da cidade. Ele acertou tudo com o sargento Ribeiro, recolheu seus pertences e voltou para buscar Helena.
E agora? Perguntou ela quando entrou na cabine do caminhão. Antônio ligou o motor. O ronco familiar trouxe um pouco de conforto. Agora a gente vai para Goiânia. Preciso entregar a carga. E você precisa de um advogado. Eu não tenho dinheiro para advogado, mas eu tenho um pouco, e a gente dá um jeito no resto. Helena o olhou com aqueles olhos verdes que já tinham visto dor demais. Por que você está fazendo tudo isso? Antônio colocou a carreta em movimento. A estrada se abria à frente, ainda molhada, brilhando sob o sol que rompia as nuvens. Porque... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tenho uma razão para acordar de manhã. Eles seguiram em silêncio por um tempo. A BR-153 estava mais tranquila depois da chuva. O cerrado parecia mais verde, as árvores lavadas, os campos renovados. Era como se a tempestade tivesse limpado não só a terra, mas também algo dentro deles. Helena olhava pela janela, a mão sobre a barriga. Ele está chutando muito hoje, disse ela com um meio sorriso. É bom sinal. Acho que ele sente que a gente está indo embora, para longe daquele lugar. Antônio olhou de relance para ela. Você sente falta da comunidade? Helena demorou para responder. Sinto falta do que eu achava que era, da ideia de ter uma família, de pertencer a algum lugar. Ela suspirou. Mas não sinto falta da prisão que virou. Não sinto falta do medo. E sua mãe? Seu irmão? Minha mãe escolheu Jerônimo faz muito tempo. E meu irmão... A voz dela embargou. Ele acreditava em tudo. Acreditava que eu era pecadora, que merecia castigo. Antônio sentiu raiva de gente que ele nem conhecia. Um dia eles vão acordar. Vão ver quem Jerônimo realmente é. Tomara, mas não vou esperar sentada. Helena encostou a cabeça na janela. Só quero que meu filho cresça livre, que ele possa escolher em que acreditar, que ninguém diga para ele quem ele tem que ser. Vai ser assim, eu prometo. Eles pararam num posto de gasolina em Goianésia para abastecer e comer alguma coisa. O restaurante era simples, mas a comida era farta. Arroz, feijão, carne de panela, farofa. Helena comeu devagar, mas comeu tudo. E Antônio ficou contente de ver um pouco de cor voltando ao rosto dela. Foi quando seu celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu com cautela. Alô? Senhor Antônio Lopes? A voz era masculina, formal. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Augusto, advogado da comunidade Nova Aliança. Gostaria de conversar sobre a situação da senhora Helena Souza. O estômago de Antônio se revirou. Conversar o quê? Bem, meu cliente está disposto a retirar todas as acusações se a senhora Helena concordar em voltar voluntariamente para a comunidade, sem o bebê. O sangue de Antônio ferveu. Sem o bebê? Sim. O líder Jerônimo está disposto a acolhê-la de volta, mas a criança seria entregue para adoção. Afinal, foi concebida fora dos preceitos da comunidade. Vocês estão malucos. Ela não vai voltar, e muito menos vai entregar o filho. Senhor Antônio, preciso alertá-lo que interferir num assunto familiar pode lhe trazer sérias consequências legais. A senhora Helena é membro da comunidade e... A senhora Helena é uma mulher livre e vocês tentaram matá-la. Isso é crime. Não temos provas de que houve tentativa de homicídio, apenas a palavra dela contra a de 20 membros da comunidade. A voz do advogado era fria, calculada. Quem você acha que o juiz vai acreditar? Antônio apertou o telefone com força. Se vocês se aproximarem dela de novo, eu juro que... Que o quê, senhor Antônio? O advogado riu. O senhor é um caminhoneiro viúvo, sem nenhuma ligação com a moça. Não tem autoridade legal nenhuma. Seria melhor deixar os adultos resolverem isso. A ligação caiu. Antônio ficou ali parado, o telefone na mão, a raiva e o medo competindo dentro dele. Helena o observava, pálida. Era deles, né? Ele assentiu. Querem que você volte. Sem o bebê.
Ela levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu prefiro morrer. Não vai chegar nisso. Antônio se sentou de novo, puxando a cadeira para perto. A gente vai para Goiânia. A gente arruma um advogado de verdade e a gente luta. E se a gente perder? Antônio segurou as mãos dela sobre a mesa. Não vamos perder, porque eu não vou deixar. Mas por dentro, ele não tinha tanta certeza. Voltaram para a estrada sob um sol que queimava forte, secando as poças da noite anterior. O cerrado parecia interminável, se estendendo até onde a vista alcançava. E dentro da cabine do caminhão, 2 náufragos seguiam em frente remando contra a maré, agarrados à única coisa que tinham, um ao outro. Fim do capítulo 5. Tentar novamente descer continue capítulo 6. A decisão que muda tudo. Goiânia apareceu no horizonte quando o sol já começava a descer. A cidade grande, cheia de prédios, movimentação, barulho, tão diferente do silêncio do cerrado. Antônio seguiu direto para o pátio da transportadora, entregou a carga atrasada e enfrentou a bronca do supervisor. Não discutiu, só ouviu em silêncio e assinou os papéis. Helena esperava na cabine, encolhida, as mãos sobre a barriga. Quando ele voltou, ela perguntou: "Perdeu o emprego?" "Não, mas perdi a bonificação do mês." Ele deu de ombros. "Já vi coisa pior." Eles pararam num hotel barato na periferia da cidade. 2 quartos minúsculos, lado a lado, com paredes finas e cheiro de mofo. Mas era limpo e seguro. Era o que podiam pagar. Antônio deixou Helena descansar e saiu para procurar ajuda. Passou em 3 escritórios de advocacia. Todos disseram a mesma coisa. Era um caso complicado, caro, demorado. Um deles foi honesto. "Olha, esses grupos religiosos fechados sempre têm dinheiro e influência. Se a moça não tem documentos, não tem família que a apoie, vai ser difícil." Quando voltou para o hotel, já era noite. Comprou marmita para 2 num restaurante popular e bateu na porta do quarto de Helena. Ela abriu com o rosto inchado de tanto chorar. "Sem sorte?" perguntou baixinho. "Ainda não, mas vou tentar de novo amanhã." Eles comeram em silêncio no quarto dela, sentados na cama estreita, vendo um noticiário sem som na TV velha. A cidade lá fora era um formigueiro de luzes e movimento, mas ali dentro era só eles 2 e o peso do mundo. "Antônio?" Helena pousou a marmita vazia no criado mudo. "Sim? Você acha que eu sou má por ter mentido para a comunidade?" Ele a olhou surpreso. "Você não mentiu. Mas eu..." Ela baixou os olhos. "Eu encontrei aquele homem na feira. A gente conversou. E eu quis ter algo meu. Algo que ninguém pudesse controlar. Isso não te faz má, te faz humana. Jerônimo dizia que desejar é pecado, que a gente tem que matar nossos desejos. Jerônimo é um lunático." Antônio falou com mais raiva do que pretendia. "Desculpa, mas é verdade. Gente que tenta controlar os outros sempre inventa que é em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso." Helena o olhou com aqueles olhos verdes cansados. "Você acredita em Deus?" Antônio respirou fundo. Acreditava. Antes de Mariana morrer. Depois, ele balançou a cabeça. "Depois não sei mais no que acredito." "Eu também não." Ela pousou a mão na barriga. "Mas quando sinto ele mexer, acho que existe algo maior. Sei lá, algo que não é Jerônimo, não é a comunidade. Algo que simplesmente é." Eles ficaram em silêncio por um tempo. Foi Helena quem quebrou o silêncio. "Tô com medo de dormir." "Por quê?" "Sonho com as cobras. Toda noite. Sinto elas se enroscando, apertando." Ela tremeu. "E acordo sem ar." Antônio não pensou 2 vezes. Pegou o travesseiro e o lençol do próprio quarto e voltou. "Vou dormir aqui, no chão, para você não ficar sozinha. Você não precisa..." "Eu sei, mas quero." Ele se deitou no chão, do lado da cama, usando o casaco enrolado como travesseiro.
Não era confortável, mas já tinha dormido em lugares piores. Antônio, sim, obrigada, por tudo. Dorme, Helena. Amanhã a gente continua lutando. Ela apagou a luz e o quarto mergulhou na escuridão. Do lado de fora, o barulho da cidade. Carros passando, gente conversando, música longe. Mas ali dentro havia paz. Frágil, temporária, mas paz. Antônio estava quase dormindo quando ouviu o soluço. Helena? Desculpa. A voz dela veio abafada. Eu não consigo parar de pensar. E se a gente não conseguir? E se eles levarem meu filho? Ele se levantou e sentou na beirada da cama. No escuro, mal conseguia ver o rosto dela. Escuta, eu já perdi a pessoa que mais amava na vida. Passei 3 anos achando que não tinha mais nada para dar, que tinha acabado. Ele respirou fundo. Mas você me lembrou que ainda estou vivo, que ainda posso fazer diferença. E eu não vou desperdiçar isso. Mas, não tem mais. A gente vai ganhar essa luta e seu filho vai nascer livre, eu prometo. Helena estendeu a mão no escuro. Antônio segurou. E se você tivesse que escolher? Ela perguntou baixinho. Entre me ajudar ou voltar para sua vida normal? Antônio não hesitou. Não tenho vida normal para voltar. Só tenho estrada vazia e lembrança. Prefiro isso aqui. Prefiro lutar. Ela apertou a mão dele. Você é um homem bom, Antônio Lopes. Não sei se sou, mas estou tentando ser. Eles ficaram assim por um tempo, mãos entrelaçadas no escuro, 2 náufragos segurando um no outro para não afundar. Até que Helena adormeceu. A respiração ficou mais calma, regular. Antônio soltou a mão dela devagar e voltou para o chão. Mas dessa vez, ele também dormiu em paz. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o celular tocando. Era um número de Uruaçu. Alô? Senhor Antônio? Aqui é o Sargento Ribeiro. Sargento, aconteceu alguma coisa? Depende. Consegui falar com o promotor de justiça sobre o caso. Ele quer conhecer vocês. O coração de Antônio acelerou. Quando? Hoje, se puderem. Ele vai estar no Ministério Público de Goiânia às 3 da tarde. A gente vai estar lá. Antônio desligou e foi acordar Helena. Ela estava sentada na cama, já acordada, olhando pela janela. Temos uma reunião com o promotor, disse ele. Pode ser nossa chance. Ela virou para ele, esperança misturada com medo nos olhos. Você acha que ele vai acreditar na gente? Só tem um jeito de saber. Às 2h30, eles estavam em frente ao prédio do Ministério Público. Um edifício imponente, com vidros espelhados e seguranças na porta. Antônio usava a camisa menos amassada que tinha. Helena estava com as roupas que ele comprou, simples, mas limpas. Eles subiram até o 3º andar. A secretária os recebeu com educação profissional e pediu que esperassem. A sala de espera era fria, com cadeiras de plástico e revistas velhas. Antônio segurava a mão de Helena, que tremia. Respira, sussurrou ele. Você só precisa contar a verdade. E se ele não acreditar? Vai acreditar. 15 minutos depois, foram chamados. O promotor era um homem de uns 50 anos, careca, óculos de grau, ar sério, mas não hostil. Apontou as cadeiras em frente à mesa dele. Sentem-se, por favor. Antônio e Helena sentaram, lado a lado. O sargento Ribeiro me passou o caso. O promotor folheou alguns papéis. Tentativa de homicídio por meio de animais peçonhentos. É um caso incomum. Mas é verdade, disse Helena, a voz firme pela primeira vez. Eles tentaram me matar. Sei disso, mas vamos ter que provar. E vai ser difícil. A comunidade tem advogados bons. E vocês... Ele olhou para Antônio. Não tem ligação familiar. Isso complica. Eu cuidei dela porque era o certo a fazer, disse Antônio. Não precisa ser família para ter empatia. O promotor sorriu fraco. Não precisa, mas do ponto de vista legal, facilita. Ele se recostou na cadeira.
Vocês pensaram em dar entrada num processo de adoção antecipada? Antes do bebê nascer? Antônio e Helena se entreolharam confusos. Como assim? Se houver um tutor legalmente designado antes do nascimento, fica mais difícil para a comunidade alegar que o bebê pertence a eles. O promotor tirou os óculos e limpou as lentes. Claro, precisaria do consentimento da mãe e de alguém disposto a assumir a responsabilidade. O silêncio caiu na sala como uma pedra. Helena olhou para Antônio, os olhos verdes cheios de lágrimas e uma pergunta silenciosa. Antônio sentiu o coração disparar. Era isso, era a decisão que mudaria tudo. Ele podia voltar atrás, podia ajudar Helena a encontrar outra solução, podia continuar sendo só um caminhoneiro solitário que parou para ajudar, ou podia dar o passo seguinte, o passo que assustava, o passo que significava recomeçar. Ele olhou para Helena, viu a mulher que tinha sido julgada, condenada, quase morta, e viu também a mãe que lutava com unhas e dentes pelo filho. Pensou em Mariana, no que ela diria, e soube a resposta. Eu assumo, disse ele, a voz firme. Eu assumo a responsabilidade. Helena cobriu o rosto com as mãos e chorou. O promotor assentiu devagar. Então vamos começar a papelada. Vai demorar algumas semanas. Mas se tudo correr bem, quando esse bebê nascer, ele vai ter proteção legal. Antônio segurou a mão de Helena. Ela apertou com força, como quem segura uma tábua no meio do naufrágio. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada. Ele não respondeu. Só ficou ali, segurando a mão dela, enquanto o promotor explicava os próximos passos. E naquele momento, num escritório frio do Ministério Público de Goiânia, Antônio Lopes tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Parou de fugir e escolheu ficar. Fim do capítulo 6. Tentar novamente, descer continue. Capítulo 7. A travessia mais difícil. As semanas seguintes foram uma correria de papelada, audiências e noites mal dormidas. Antônio alugou um pequeno apartamento em Goiânia, 2 quartos, mobília velha, mas com janelas que pegavam sol. Helena ganhou um quarto para ela, com uma cama de verdade e um guarda-roupa que ele comprou numa loja de usados. Ele voltou a trabalhar, fazendo fretes curtos para não se afastar muito tempo. A transportadora o colocou em rotas regionais, Goiânia, Anápolis, Brasília, nada que passasse de 2 dias fora. E toda vez que voltava, Helena estava lá, esperando com um sorriso tímido e uma panela no fogão. Ela tinha aprendido a cozinhar de novo, não as receitas controladas da comunidade, mas comidas simples, gostosas, que enchiam a casa de cheiro. Arroz com pequi, frango com quiabo, bolo de fubá, coisas que Mariana costumava fazer. No começo, Antônio sentiu culpa por gostar daqueles momentos, como se estivesse traindo a memória da esposa. Mas aos poucos entendeu que não era traição, era vida, era continuar. Helena floresceu naquelas semanas. O rosto ganhou cor, a barriga cresceu redonda e firme. Ela andava pela casa descalça, cantarolando baixinho, conversando com o bebê. À noite, Antônio às vezes ouvia ela chorar no quarto, mas eram choros diferentes. Não de desespero, mas de alívio. O processo de tutela seguia, devagar, mas constante. O promotor era cauteloso, mas justo. Pediu avaliações psicológicas, visitas sociais, entrevistas, tudo para garantir que Antônio era apto. E em cada entrevista, cada avaliação, ele respondia a mesma coisa. Eu não estou fazendo isso por obrigação. Estou fazendo porque quero, porque essa criança merece ter uma chance. Mas a nova aliança não desistiu. O advogado deles entrou com recursos, tentou provar que Helena era incapaz, que tinha abandonado a comunidade com dívidas. Eles fabricaram recibos falsos, arrumaram testemunhas que juravam ter visto Helena roubar. Foi numa terça-feira chuvosa que o golpe mais duro veio. Antônio estava descarregando numa distribuidora em Anápolis quando o celular tocou. Era Helena.
A voz dela estava estranha, tensa, assustada. Antônio, minha mãe tá aqui. O sangue dele gelou. Como assim tá aí? Ela apareceu na porta, disse que precisa falar comigo. Não abre a porta, Helena, não deixa ela entrar. Mas é minha mãe, não importa, ela faz parte daquela gente. Não abre. Silêncio do outro lado. Helena, eu já abri. Antônio largou tudo e correu. Pegou a carreta, ignorou o limite de velocidade, o coração disparado. Ligou para o sargento Ribeiro, pediu que mandasse uma viatura. Ligou para o promotor, avisou o que estava acontecendo. Mas a viagem de Anápolis para Goiânia nunca pareceu tão longa. Quando chegou, 1h30 depois, encontrou Helena sentada no sofá, o rosto molhado de lágrimas. Uma mulher de uns 50 anos estava de pé na sala, magra, cabelos grisalhos presos num coque apertado, vestido escuro até os tornozelos. A mãe de Helena. Quem é o senhor? Perguntou ela, a voz fria. Sou Antônio, moro aqui. A mulher olhou ao redor com desprezo. Então é verdade. Minha filha está vivendo em pecado com um homem. Não é nada disso, disse Helena, a voz fraca. Antônio me ajudou, me salvou. Salvou? A mãe deu uma risada amarga. Ele te desencaminhou, te tirou do caminho de Deus. Antônio respirou fundo, tentando manter a calma. A senhora sabe o que fizeram com sua filha? Sabe que tentaram matá-la? Foi julgamento justo. Ela mentiu para a comunidade. Ela está grávida. A voz de Antônio saiu mais alta do que pretendia. E vocês jogaram cobras nela? A mulher não piscou. O líder Jerônimo sabe o que faz. Se ele julgou, tinha razão. Helena soluçou. Mãe, como a senhora pode dizer isso? Sou sua filha. Você era minha filha. Agora é só uma pecadora. A mulher pegou a bolsa. Mas vim aqui te dar uma última chance. Volta para a comunidade. Entrega essa criança para adoção e você pode ser perdoada. Nunca, sussurrou Helena. Eu prefiro morrer. Então vai morrer em pecado. A mãe caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. E quando essa criança crescer e te perguntar por que você não tem família, você vai ter que explicar que escolheu a vergonha. A porta bateu. Helena desmoronou. Antônio correu até ela, segurou-a enquanto ela chorava convulsivamente, o corpo todo tremendo. Ela é minha mãe, soluçava Helena. Minha mãe, e ela me odeia. Não é ódio, é lavagem cerebral. Antônio afastou os cabelos do rosto dela. Ela foi manipulada há tanto tempo que não sabe mais o que é certo. Mas dói tanto. Eu sei, mas você não está sozinha, nunca mais vai estar. Eles ficaram assim, abraçados no meio da sala, enquanto a chuva voltava a cair lá fora. Os dias seguintes foram difíceis. Helena ficou quieta, retraída, comia pouco, dormia mal. Antônio fazia o que podia, cozinhava, conversava, ficava por perto, mas sabia que havia uma dor que ele não podia curar, a dor de ser rejeitada pela própria mãe. Foi numa noite, 2 semanas depois da visita, que tudo mudou de novo. Antônio estava na cozinha lavando louça quando ouviu o grito. Correu para o quarto de Helena. Ela estava sentada na cama, as mãos na barriga, o rosto pálido. Acho que começou, disse ela, a voz tremendo. Começou o quê? O bebê. Acho que está vindo. O coração de Antônio disparou. Mas ainda não é a hora. Falta quase 1 mês. Eu sei. Ela gemeu de dor. Mas ele está vindo. Antônio não perdeu tempo. Pegou a bolsa que eles tinham preparado, roupas, documentos, fraldas, ajudou Helena a levantar e a levou até o carro velho que ele tinha comprado semanas antes. O trânsito de Goiânia estava pesado mesmo à noite. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada buraco na rua fazia Helena gemer de dor. Respira, dizia Antônio, a mão dela apertando a dele com força. Respira, Helena, a gente está quase lá. Mas quando dobraram a esquina do hospital, viram algo que fez o sangue de Antônio gelar. Uma caminhonete conhecida estava estacionada na porta.
a mesma que tinha ido buscá-la na estrada naquele dia. Eles estão aqui, sussurrou Helena, o pânico tomando conta. Antônio, eles estão aqui. Ele estacionou rápido e correu para a porta. 2 homens da comunidade estavam na recepção conversando com uma atendente. Quando viram Antônio e Helena, se levantaram. Helena, disse um deles, voz calma, mas firme. O líder Jerônimo pediu que a gente te levasse de volta. Saiam da frente, rosnou Antônio segurando Helena. Ela está em trabalho de parto. A gente pode levar ela para o hospital da comunidade. Ela vai ser bem cuidada lá. Vocês não vão levar ela para lugar nenhum. Helena gemeu alto, dobrando-se de dor. A atendente gritou por uma enfermeira. Os 2 homens avançaram e Antônio fez a única coisa que podia fazer. Colocou-se na frente de Helena e gritou: se vocês encostarem nela, eu juro por Deus que vai ter que me matar antes. O corredor inteiro parou. Seguranças vieram correndo. A confusão se instalou, mas no meio do caos, uma maca apareceu. Enfermeiras pegaram Helena e a levaram porta adentro. Antônio tentou seguir, mas um dos homens segurou seu braço. Você não é nada dela, cuspiu o homem. Não tem direito. Antônio virou-se, os olhos ardendo de raiva. Eu tenho mais direito que vocês. Porque eu a amo. E amo esse bebê, coisa que vocês nunca fizeram. Ele se soltou com força e seguiu Helena. Os seguranças barraram os homens da comunidade. E Antônio entrou pela porta do centro obstétrico, o coração martelando no peito, as mãos tremendo, porque sabia que a luta mais importante da vida dele estava apenas começando. Fim do capítulo 7. Tentar novamente. DC continue 2. Capítulo 8. O milagre da estrada. O corredor do centro obstétrico cheirava a desinfetante e medo. Antônio andava de um lado para o outro, as mãos suadas, o coração disparado. Cada grito de Helena que vinha de dentro da sala era uma facada. Ele tinha enfrentado tempestades, estradas perigosas, noites sozinhas no meio do nada. Mas nada, absolutamente nada, o tinha preparado para isso. Uma enfermeira saiu apressada. Senhor, o senhor é o pai? Antônio hesitou por uma fração de segundo. Sou o tutor. O processo está em andamento. Ela olhou para ele com olhos cansados, mas gentis. Ela está pedindo por você. Quer entrar? Ele assentiu, a garganta apertada demais para falar. Dentro da sala, Helena estava na maca conectada a aparelhos, o cabelo grudado no rosto suado. Quando o viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Você veio, sussurrou. Claro que vim. Antônio segurou a mão dela. Não ia deixar você sozinha. Tô com medo. Eu também. Mas a gente tá junto nisso. A médica, uma mulher de uns 40 anos com um olhar sereno, se aproximou. A dilatação tá boa, mas o bebê tá prematuro. Vamos ter que ser rápidos. Ela olhou para Antônio. E você vai ter que ser forte. Por ela. Ele assentiu, apertando a mão de Helena. O que se seguiu foi uma eternidade comprimida em minutos. Gritos, suor, ordens médicas, a pressão da mão de Helena quase quebrando os dedos dele. Antônio não sabia o que fazer além de ficar ali, repetindo as mesmas palavras como uma oração. Você consegue. Você é forte. Tô aqui. Então, num momento que pareceu suspender o tempo, um choro agudo rompeu o ar. Um choro minúsculo, frágil, mas forte. É um menino, anunciou a médica, levantando um pequeno corpo rosado e molhado. Helena soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar na maca. As lágrimas escorriam pelo rosto sem que ele tentasse segurá-las. Ele tá bem? Perguntou Helena, a voz desesperada. Ele tá respirando? Tá sim. Pequeno, mas forte. A médica enrolou o bebê numa manta. Vamos levá-lo para a UTI neonatal por precaução, mas os sinais são bons. Ela trouxe o bebê para perto de Helena por um instante.
Helena o tocou com dedos trêmulos, o rosto transformado por uma mistura de amor, medo e alívio absoluto. "Oi, meu amor", sussurrou ela. "Oi, meu milagre." Então, levaram o bebê. Helena tentou se levantar, mas estava fraca demais. "Vai com ele", pediu ela, olhando para Antônio. "Por favor, não deixa ele sozinho." Antônio não precisou de mais nada. Seguiu a equipe médica pelos corredores, o coração na garganta, até chegarem na UTI neonatal. Através do vidro, viu colocarem o bebê numa incubadora, conectarem fios e tubos minúsculos. Ele era tão pequeno, tão frágil, mas estava vivo e estava lutando. Antônio encostou a testa no vidro frio e chorou. Chorou por Helena, por aquele bebê, por Mariana que não estava ali para ver. Chorou por todos os anos perdidos, por toda a solidão, por todo o vazio. E chorou porque pela primeira vez em 3 anos não se sentia mais vazio. Sentia-se cheio. Horas depois, sentado numa cadeira de plástico ao lado da incubadora, Antônio foi acordado por uma voz conhecida. "Então é esse o pequeno que está virando o mundo de cabeça para baixo?" Era o sargento Ribeiro, com o cap debaixo do braço e um sorriso cansado. "Sargento!" Antônio se levantou, ainda zonzo. "O que faz aqui?" "Recebi a ligação sobre a confusão na recepção. Vim ver se estava tudo bem." Ele olhou para o bebê. "E aparentemente tá." Os homens da comunidade foram embora, mas deixaram um recado. "Vão entrar com liminar para impedir a tutela." O estômago de Antônio se revirou. "Eles não podem fazer isso." "Podem tentar." O sargento suspirou. "Mas olha, eu não devia te falar isso, mas o promotor conseguiu algumas provas, depoimentos de ex-membros da comunidade, gente que fugiu e está disposta a testemunhar contra o Jerônimo." "Sério?" "Sério. Casos de abuso, confinamento, manipulação." Ribeiro colocou a mão no ombro de Antônio. "Acho que vocês têm uma chance real de ganhar." Antônio sentiu um peso imenso sair dos ombros. "Obrigado por tudo. Não me agradeça. Só tá fazendo o meu trabalho." O sargento olhou para o bebê de novo. "Qual o nome dele?" Antônio percebeu que não sabia. Helena não disse ainda. "Bom, quando ela decidir, me avisa. Gosto de conhecer os pequenos que valeram a pena salvar." Ele foi embora, deixando Antônio sozinho com o bebê de novo. Sentado ali, olhando para aquela criança minúscula que respirava através de tubos, Antônio pensou em tudo o que tinha acontecido, em como sua vida tinha mudado completamente em questão de semanas. Como uma decisão, parar o caminhão naquela tarde de setembro tinha transformado tudo. Pensou em Mariana, na última conversa que tiveram antes dela morrer. Ela segurou a mão dele, fraca, e disse: "Promete que você vai continuar vivendo, Tonico. Promete que não vai virar fantasma." Ele tinha prometido e tinha quebrado a promessa. Mas agora, olhando para aquele bebê, sentiu que finalmente estava cumprindo. Estava vivendo de novo. Helena recebeu alta 3 dias depois. O bebê precisou ficar mais uma semana na UTI, mas os médicos disseram que estava evoluindo bem. Antônio passava os dias entre o apartamento, o hospital e pequenos fretes que conseguia encaixar. Dormia pouco, comia menos ainda, mas não reclamava. Tinha propósito, tinha razão. Foi numa manhã de outubro, com sol forte e céu limpo, que o promotor ligou. "Antônio, preciso que você e Helena venham ao fórum. Hoje." O coração dele disparou. "Aconteceu alguma coisa?" "Sim, mas venham primeiro. Prefiro falar pessoalmente." Eles foram juntos, de mãos dadas, o medo apertando. No fórum, o promotor os recebeu com uma expressão que Antônio não conseguiu decifrar. "Sentem-se." Eles sentaram. A comunidade Nova Aliança desistiu de contestar a tutela. Silêncio absoluto. "Como assim?" Helena foi a primeira a falar. "O líder Jerônimo foi preso ontem, junto com 3 membros da liderança."
O promotor folheou alguns papéis. As provas eram demais para ignorar. Abuso psicológico, cárcere privado, tentativa de homicídio. Ele vai passar muito tempo na cadeia. Helena cobriu a boca com as mãos. E a comunidade? Está se desfazendo. Muitos membros já saíram. Outros estão pedindo ajuda psicológica. Ele olhou para ela com gentileza, incluindo sua mãe. Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Minha mãe, ela pediu para te ver quando você estiver pronta. Helena assentiu, sem conseguir falar. O promotor virou-se para Antônio. E você, senhor Antônio? A tutela foi aprovada. Quando o bebê sair do hospital, ele vai legalmente sob sua responsabilidade. Parabéns! Antônio sentiu o mundo girar. Olhou para Helena, que chorava e sorria ao mesmo tempo. Ela se jogou nos braços dele e eles se abraçaram ali, no meio daquele escritório frio, como dois sobreviventes de um naufrágio que finalmente tinham chegado em terra firme. 2 semanas depois, Antônio estacionou o carro velho em frente ao apartamento. No banco de trás, Helena segurava um embrulho precioso. O bebê finalmente liberado do hospital, pequeno mas forte, dormindo tranquilo numa manta azul clara. Escolheu o nome? Perguntou Antônio, desligando o motor. Helena olhou para o filho, os olhos brilhando. Miguel. Ela sorriu. Significa quem é como Deus, mas não o Deus de Jerônimo. O Deus de verdade, o que salva, não o que julga. Miguel, repetiu Antônio, sentindo o peso e a beleza da palavra. É perfeito. Eles subiram devagar, Helena segurando Miguel como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E era. Dentro do apartamento, a vida os esperava. Simples, imperfeita, mas real. Fraldas para trocar, mamadeiras para preparar, noites sem dormir pela frente. Mas também risadas, descobertas, momentos de paz. Naquela noite, com Miguel dormindo no berço que Antônio tinha montado, eles sentaram no sofá, exaustos. Você acha que a gente vai dar conta? Perguntou Helena baixinho. Não sei. Antônio foi honesto. Mas a gente vai tentar, juntos. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada, Antônio, por ter parado, por não ter seguido em frente. Ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade piscando na noite. Pensou em todas as vezes que tinha dirigido por aquela BR-153, sozinho, perdido, fugindo. E pensou em como uma única decisão, parar o caminhão, tinha mudado tudo. Eu que agradeço, disse ele, a voz embargada, porque você me lembrou que ainda vale a pena parar, que ainda vale a pena cuidar, que ainda vale a pena viver. Eles ficaram assim, em silêncio, enquanto do quarto vinha o som suave da respiração de Miguel. E Antônio soube, com certeza absoluta, que tinha feito a escolha certa, que o luto podia se transformar em vida, que a solidão podia virar família e que às vezes os milagres acontecem na beira da estrada. Basta ter coragem de parar. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pela janela da cozinha enquanto Antônio preparava café. Miguel estava no cadeirão, batendo colherinhas na bandeja, fazendo aqueles sons que bebês fazem quando estão felizes. Helena cantarolava enquanto preparava mingau, o cabelo preso num rabo de cavalo, usando aquele vestido florido que Antônio tinha comprado no mês passado. A vida tinha encontrado um ritmo. Antônio voltou a pegar fretes mais longos, mas sempre voltava, sempre. A casa, que antes era só um lugar para dormir, agora era lar. Com fotos na geladeira, brinquedos espalhados, cheiro de comida caseira, Helena tinha começado a estudar. Queria terminar o ensino médio, fazer uma faculdade. Queria ser psicóloga, ajudar pessoas que passaram pelo que ela passou. E a mãe dela tinha visitado 2 vezes. Conversas difíceis, cheias de lágrimas e pedidos de desculpa. Mas era um começo, era cura. O celular de Antônio tocou. Era Cleusa, a irmã. Alô? Oi, Tonico. Só ligando para confirmar. Vocês vêm pro almoço domingo, né?
Vamos sim. Cedo, antes do Miguel ficar irritado. Ótimo. E Tonico? Sim. Tô orgulhosa de você. De verdade. A Mariana ia ficar também. Ele sentiu um aperto no peito, mas era um aperto bom, de gratidão. Obrigado, Cleusa. Desligou e voltou para a cozinha. Miguel gritou feliz quando o viu, esticando os bracinhos. Antônio o pegou no colo, sentindo o peso gostoso, o cheiro de bebê. Bom dia, pequeno, sussurrou. Miguel agarrou o dedo dele com força. E Antônio olhou ao redor, para Helena sorrindo, para o café borbulhando no fogão, para o sol entrando pela janela, e soube. Soube que tinha atravessado a tempestade, que tinha chegado do outro lado, e que o amor de fato não some, só muda de forma. Fim.